Gente amada do meu coração, a paz. Vamos continuar lendo Romanos 8 e você vai ver o que eu quero... Por que eu coloquei esse título hoje? Quando a natureza prega. Romanos capítulo 8, verso 19. Amém? Vamos lá. Porque a ardente expectação das criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que a própria criatura, ou seja, o que Deus criou, espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio que aqui ele está falando da natureza, eu creio. Porque ele fala aqui no verso 20, ó. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O que isso quer dizer? A criação, a natureza... vamos pegar que a natureza perfeita era para ser o Éden, tá bom? O Éden é a figura da natureza perfeita. No Éden não tinha morte, então não existiam animais carnívoros. Eu não estou dizendo que ser carnívoro é pecado, não. Não tem nenhum problema você não concordar com o vegetariano e o vegano. Se você é vegetariano e vegano, amém. Mas se você não é, também não tem problema. Romanos 14 fala muito sobre a questão de comer ou não comer carne. Ali ele está falando sobre uma carne consagrada, ok, mas dá para encaixar também. Por quê? Porque não é pecado comer carne. Se você acha, não, eu sou a favor do bem-estar dos animais, da vaquinha, de uma vida mais saudável, eu vou repor as proteínas de outra maneira, amém, amém. Isso é uma decisão sua, que Deus te abençoe, te mantenha saudável, mas você não precisa demonizar quem discorda disso. Eu amo um bife sangrento, eu gosto de uma carninha, uma picanha delícia, gordurenta, gosto, e não é pecado. Se fosse pecado comer carne, vocês acham que Deus instituiria a ceia como comer cordeiro? Gente, vamos pôr aí o neurônio. Se o veganismo ou o vegetarianismo fosse algo necessário para uma vida cristã, lembrando que eu não estou dizendo que é errado ou não ser, isso é uma decisão sua. Mas se fosse pecado comer carne, como algumas pessoas falam, Jesus era o primeiro a pecar, porque ele tomou ceia, ele comeu peixe, sabe? Deus iria incentivar a fazer algo que fosse pecado? Não, então comer carne não tem problema nenhum, tá bom? Mas o que Paulo está dizendo aqui é sobre uma figura do Éden. O Éden era para ser o ambiente perfeito, aonde não tinha morte, aonde não tinha maldade, aonde não tinha destruição, era a perfeição. Essa perfeição da natureza perfeita é por isso que eu creio no milênio. Porque se você parar pra pensar, o milênio, ele não faz muito sentido, por quê? Porque se virar depois a Nova Jerusalém, como eu falei isso em 2 lives anteriores, na aulinha de Romanos número 4, né? Que eu ainda vou postar no YouTube, aguenta aí. Se eu for pular do arrebatamento, do Armagedon, direto pra Nova Jerusalém, não tinha necessidade do milênio. Mas por que eu creio, tá? Eu vou falar aqui pra vocês o que eu creio. Eu creio que Deus quer curtir essa terra, tá? Esse planeta Terra, como era pra ter sido curtido lá no Éden, só que pelo pecado não foi. Então, por causa do pecado, por causa da vaidade do homem, que é isso aqui que Paulo está usando, essa expressão em Romanos capítulo 8, ó, ele fala que pela vaidade a criação ficou sujeita. Então, por causa do pecado, a própria natureza se viu refém das decisões que Adão e Eva tomaram. O pecado veio pela desobediência de Adão, mas por causa da desobediência de Adão, a terra foi amaldiçoada. Então, quando a terra é amaldiçoada, é inserido na terra espinhos, morte. Eu creio que também vem dessa consequência disso os insetos, né, do tipo pernilongo, barata, os próprios parasitas. Isso não faz sentido num Éden, um Éden perfeito com parasita. Não faz sentido. Então, tudo isso, toda essa criação foi uma consequência da desobediência de Adão. Então é isso que Paulo está falando. Olha, a criação ficou sujeita por causa da vaidade, mas não porque ela quis, não foi porque a natureza quis, mas foi por causa daquele que a sujeitou, por causa do pecado de Adão. Então o que é interessante é que a visão que eu tenho do milênio é justamente Deus vivendo conosco aquilo que ele não viveu com Adão e Eva por causa da desobediência de Adão e Eva. Vocês entendem? Então, como era para ser, como era para ter sido, vai ser. Então no milênio, eu vou pegar aqui um texto que eu não estava planejando aqui, mas Isaías 11.
Ah, gente, só uma coisa, isso que eu falei da Rubinéia é brincadeira, viu? Tanto a Eli quanto a Vitória são especiais. Tem gente que te defendendo, Elinéia, mas primeiro que eu nem falei que era de você, eu poderia estar falando da Vitória. E segundo que era brincadeira. Aqui, ó. Mas todo mundo sabe que tava falando de mim. Não tava não, eu amo você, por que eu falaria de você? Agora você se lascou, hein? É, mas se a Vitória estiver aí, você vai falar que falou de... Esperto. É, lógico. Esperto, né, você? Isaías 11, verso 6 diz assim: morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno o guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Agora, olha aqui, a criança de peito, ou seja, ele está falando da criancinha né, que está ainda lactante, amamentando, sobre a toca da áspide. A áspide é a serpente. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. O basilisco é um lagarto venenosíssimo. Então, o que é interessante aqui? Se eu for para... presta atenção, para de ficar falando bobeira, para de digitar bobeira e presta atenção. Esse texto está falando que a criança nova, a criança de peito, brincará com os animais. Ok, então essa promessa de Isaías, ela não pode acontecer aqui na Terra. Não é agora, nesse momento pré-apocalipse. Por quê? Porque é impossível que a vaca e a ursa deitem juntos. A ursa vai meter o dente na vaca, então não dá. Segundo, então qual é a consequência disso? Você vai poder encaixar esse texto ou no milênio ou na Nova Jerusalém, certo? Porque esse texto está falando de uma situação onde não tem morte. O filho do leão deitar com o bezerro, isso não é possível hoje. Então isso será possível ou no momento do milênio ou no momento da Nova Jerusalém. Só que aí tem uma outra dica que a Bíblia dá que exclui uma das duas opções. Quando ele fala da criança de peito. Por que isso exclui? Porque Jesus Cristo, quando ele é questionado acerca do sexo no céu, ele diz que nós seremos como anjos, no sentido de não nos casarmos e não nos darmos em casamento. Então esse texto não tem como ser na Nova Jerusalém. Por quê? Porque se fosse na Nova Jerusalém, de onde surgem as crianças? Não tem como ser na Nova Jerusalém, porque como que vai surgir crianças na Nova Jerusalém? Não faz sentido. Então o único momento onde encaixa essa profecia seria no milênio. Por que no milênio? Porque no milênio haverá nascimento de gente ímpia. Olha só o que diz aqui Zacarias capítulo 14. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e tal. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Naquele dia, os pés de Jesus estarão nos montes das oliveiras. Isso aqui, Zacarias 14, está mostrando a descida de Jesus. Então, eu falei já, só vou citar porque não é o assunto de hoje, mas eu preciso citar. O arrebatamento não é o mesmo momento da volta de Cristo. O arrebatamento é antes. Então o arrebatamento é o encontro da igreja nos ares. E a volta de Cristo é Jesus pisando no Monte das Oliveiras. Não são os mesmos eventos, são eventos diferentes. Mas aí depois que Jesus desce e pisa no Monte das Oliveiras, ele Jesus não trai. Ele trará destruição sobre os inimigos. E olha o que acontece aqui. Deixa eu ver. Lá. Olha o que acontece aqui nesse texto falando do milênio. Acontecerá que todas as nações que restaram das nações que vieram contra Jerusalém... Então, gente, entenda. A igreja subiu. Ou se o céu desceu... Não, a igreja subiu. E aí está nos ares, com todos os que já morreram em Cristo, estamos juntos. Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras, é o Armagedon. Aí vem a restauração da terra na forma do milênio. A igreja desce junto... A igreja e os que morreram, e nós habitamos com Jesus na terra por esses 1000 anos. Satanás está preso. Só que, olha o que acontece aqui com os ímpios. Acontece que as nações que vieram contra Jerusalém, isso aqui está falando de ímpio, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem as festas. Então eles terão que ir todo ano para Jerusalém para levar ofertas, para levar adoração, esses os ímpios, isso não somos nós, porque nós estaremos em corpo glorioso morando já com Deus no arraial dos santos,
que é o nome que dá para a cidade de Jerusalém, ali é o Arraial dos Santos. A gente está habitando ali. E olha só que interessante, acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar a Deus, não virá sobre eles chuva. Então é interessante porque essa profecia, essa promessa, não tem como acontecer em outro momento. Né? Não tem como acontecer em outro momento, isso aqui só pode acontecer no milênio. Não é na Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém o ímpio já está condenado. E não tem como ser hoje em dia, porque hoje em dia não existe nações subindo para adorar a Deus em Jerusalém. Isso não acontece. Então, as crianças, elas são os filhos desses ímpios. Porque os crentes em corpo glorioso não tem nenhum texto dizendo que eles vão necessariamente... Ai meu Deus do céu, deixa eu tirar os comentários aqui, senão eu não consigo, porque é muita pergunta que não tem a ver com o que eu tô falando. Espera aí só um pouquinho, pronto, agora eu consigo. Pronto. Então, o que acontece? A criança nascer, se ela não nasce do crente, porque o crente está em corpo glorioso com Deus, então, como que nós estaremos tendo filhos se nós não temos filhos? Então, da onde vem essa criança? Desses ímpios. Por isso que ele diz, as famílias da terra. Então, os ímpios ainda estarão como família. Agora, olha só, Apocalipse 20. Apocalipse 20. Ele fala assim, ó. Acabando-se os 1000 anos, olha o verso 7. Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Não, para, gente. Então, peraí. Presta atenção. Se nós estamos em corpo glorioso, se nós já estamos em corpo glorioso... Eu não sei como é que tira os comentários aqui do Instagram. Não sei como é que faz. Infelizmente. Porque tem gente que fica falando coisa que não tem a ver e atrapalha um pouco. Mas vamos lá. Não arrasta, não tá indo. Não sei, mudou tudo aí. Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu focar aqui. Porque agora eu preciso... Não, bem, pode deixar. Muito obrigado. Foca aqui. Foca. Se Satanás vai sair depois dos 1000 anos para enganar as nações que estão sobre a terra, é impossível enganar a gente, porque nós estaremos em corpo glorioso. Olha só o que a Bíblia diz aqui, que Satanás saiu para enganar as nações que estão no 4 cantos da terra. Quem são essas nações? Eu creio que são os ímpios que restaram, como diz aqui em Zacarias 14, tá? Presta atenção, gente, pra você não ficar perguntando o que eu estou falando. As famílias da terra que não subirem a adorar. Ele não está falando de crentes, porque os crentes de verdade, aqueles que são de Jesus, eles não vão precisar subir para adorar, porque eles já estão morando com Deus no Arraial dos Santos. Apocalipse 20 fala isso, ó. Que essas nações enganadas pelo diabo, que o número é como a areia do mar, subiram por toda a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos e a cidade amada. Santos, como você já sabe, eu já falei 1000 vezes, né, você que me assiste, os santos são, na verdade, o povo de Deus. Aqueles que são separados para Deus. Eu e você, ou morremos em Cristo ou fomos arrebatados, estaremos com Deus aqui no Arraial dos Santos. Então, para e pensa, se vai vir um monte de gente para atacar a gente no milênio, isso aqui é depois do Apocalipse. Quem são essas pessoas? Da onde elas vêm? Elas vêm das que restaram, né, das nações que atacaram a Deus. E essas, por que tem o número é como a areia do mar? Porque, gente, são 1000 anos sem morte. 1000 anos sem pecado, Satanás está preso, 1000 anos de paz com Deus reinando. Então, ó, vai brotando. Essas crianças são as crianças ditas em Isaías 11. Tá vendo como uma coisa encaixa na outra? Uma coisinha vai encaixando na outra. Então, essas crianças de Apocalipse, de Isaías 11, são, na verdade, os filhos dos ímpios que restaram, como diz Zacarias 14, que depois dos 1000 anos serão enganados pelo diabo para subir e atacar a cidade santa. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando voltando tudo desde o começo, porque o foco é o Éden. Deus criou o Éden para participar aqui do Éden. Ele criou o Éden para ter comunhão com o homem num jardim perfeito, numa natureza perfeita. Só que essa natureza perfeita não durou muito tempo, porque veio o pecado de Adão. Adão pecou e como aqui diz, a criação ficou sujeita à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Só que existe uma esperança. Olha aqui, a esperança que a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto até agora. E não só a criação de Deus, mas nós mesmos,
os que temos as primícias do Espírito. Então ele está falando o quê? Do mesmo jeito que a natureza geme, a natureza sofre incêndios, secas, destruição. Quantos animais já foram extintos pela caça predatória do ser humano? Bisão, o pássaro dodô, aquele cachorro da Tasmânia, o tigre da Tasmânia, são animais que estão sendo destruídos por causa do ser humano. Então você vê que a natureza sofre. Olha a diminuição das florestas, olha só a contaminação dos lençóis freáticos. Então você vê que o ser humano está destruindo. Então a própria natureza sofre, desejando a volta de Cristo. Desejando, aqui ele fala a manifestação dos filhos de Deus. Só que se você juntar esse texto com 1 João 3, você vai ver que a manifestação dos filhos de Deus é na verdade quando Cristo se manifestar. É o arrebatamento que é a manifestação. Então ele está falando o seguinte: a natureza que hoje sofre com a morte e a destruição, a própria natureza deseja a volta de Cristo. Porque tendo a volta de Cristo, a própria natureza fica livre da morte. A própria natureza fica livre da corrupção que veio por causa do pecado do ser humano. Vocês estão entendendo como isso é louco? Então a própria natureza, ela serve como um testemunho de que Jesus existe e de que Jesus e de que Jesus Cristo é real. Meu Deus do céu, as pessoas estão falando que não estão entendendo. Então vou de novo, tá? Vou de novo. Romanos capítulo 8. Vou fazer Quem já entendeu, tenha paciência com quem é mais devagar. Calma. Eu vou de novo. Romanos 8, a partir do verso 19, está falando, do verso 19 até o verso 23, fala sobre a ardente expectativa que a natureza tem sobre a volta de Deus, ok? A própria natureza deseja a volta de Deus. A própria natureza deseja a volta de Deus. Ponto 1. Ponto 2. Deus quer passar o milênio conosco para que no milênio nós possamos viver aquilo que não vivemos com Deus no Éden. Por que não vivemos com Deus no Éden? Porque Adão pecou. Quando Adão pecou, a natureza que era perfeita se viu amaldiçoada com o pecado. Por causa da desobediência de Adão, veio o pecado e com o pecado veio a morte. Com a morte veio a destruição e a corrupção. Então a natureza que foi feita perfeita se tornou escrava da destruição e do pecado. Como diz aqui no verso 20, a natureza ficou sujeita à vaidade de Adão. Não por sua vontade, ou seja, não porque a natureza quis, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa de Adão. Lembra que Deus disse para Adão, domine sobre a natureza? Deus deu para Adão o domínio sobre os animais e a natureza. Mas Adão pecou. E como ele tinha autoridade sobre, a desobediência dele caiu sobre. Então a natureza hoje se vê contaminada. Por isso que os animais morrem, por isso que as árvores morrem, por isso que hoje a gente come carne, por isso que hoje tem morte. Hoje a morte acontece por causa do pecado. Sem pecado não há morte. Então você vê que o milênio é um momento que Deus vai viver aquilo que não viveu no Éden por causa da desobediência de Adão. Então eu estou mostrando aqui uma das promessas sobre a criação, sobre o que era para ter sido no Éden, está aqui em Isaías capítulo 11, quando ele diz que a vaca e a ursa, por exemplo, pastarão juntas. Hoje em dia é impossível essa promessa ser cumprida. É impossível a vaca e a ursa sentarem juntas, porque a ursa vai comer a vaca. É impossível o leão comer palha com o boi. Leão não come palha, leão come carne. Então essa promessa de Isaías 11, ela só pode ser cumprida em dois momentos. Ou ela vai ser cumprida no milênio, ou ela vai ser cumprida na Nova Jerusalém, tá? Só que aí nós temos uma outra dica que Isaías dá, que vai eliminar uma das duas. A dica que é aqui, ó, verso 8. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará a mão na cova do lagarto venenoso. Ele está falando criança de peito, criança desmamada. Então ele está falando de bebês, crianças. Então vamos lá. Na Nova Jerusalém não terá crianças. Porque na Nova Jerusalém estaremos todos em corpo glorioso. Não tem criança na Nova Jerusalém. O corpo glorioso não produz descendentes. Jesus diz isso quando ele diz que na glória, na Nova Jerusalém, nós seremos como os anjos, que não casam e não dão em casamento. Então não tem como ter criança na Nova Jerusalém. Então esse texto de Isaías 11 não é uma promessa da Nova Jerusalém. Esse texto é uma promessa do milênio. Então, o que acontece? Se no milênio está prometendo que vai ter os animais deitando juntos, significa que não vai ter morte. Por que não vai ter morte? Porque não vai ter pecado. Por que não vai ter pecado? Porque Satanás está preso. Só que aí então vem a dúvida. De onde vêm essas crianças?
Da onde vem criança no milênio? Se no milênio os crentes estarão em corpos gloriosos. E corpo glorioso não tem filho. Então da onde vem essas crianças? Aí você vai para o profeta Zacarias. O profeta Zacarias explica que quando Jesus descer e quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, ele trará uma destruição sobre todas as nações que se voltaram contra Jerusalém. Pause aqui, ok? A Bíblia diz, no meu ponto de vista, na minha interpretação, se você discorda, fique tranquilo, porque hoje eu sabia que era um tema mais polemiquinho. No meu ponto de vista, a igreja sobe, ok? A igreja sobe, e aí passam-se os 7 anos do Apocalipse. Nesse período de 7 anos de Apocalipse surge anticristo, surge governo mundial, surge todas as nações contra Israel. Essa é Zacarias, a partir do capítulo 12 ele fala disso. Todo mundo vai contra Israel. Por quê? Porque Israel é a última resistência contra o anticristo. Então todo mundo sobe contra Israel. A igreja já foi para as nuvens, ok? A igreja já está arrebatada. Calma. Aí, o que a Bíblia diz? Que Jesus desce, no finalzinho dos 7 anos, ele desce, pisa na terra e vem uma destruição na terra chamada Armagedon. Destruição da terra, ok? Destruição da terra. Gente, vocês estão fazendo pergunta, só que eu já falei, vocês não estão prestando atenção. Crianças são salvas. Essas crianças são os filhos dos ímpios no milênio. Espera, gente. Eu estou sendo o mais didático que eu consigo. Me perdoem se eu não consigo ser mais. Depois que Jesus Cristo desce e pisa na terra e destrói a terra, Deus deixa alguns dos ímpios restarem. O Armagedon não vai matar todos os ímpios. Vai sobrar uma porção de ímpios. E esses ímpios estão aqui escritos em Zacarias 14:16. Esse resto dos ímpios não estão em corpo glorioso. Eles não estão em corpo glorioso. Então eles, os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar as festas. Então Deus está trazendo um mandamento novo, que todos aqueles que restaram do Armagedon devem ir de ano em ano para o Arraial dos Santos para levar ofertas e adoração a Deus. E aí ele diz que se alguma das famílias não subir a Jerusalém, eles não terão chuva sobre a sua plantação. Então vamos lá. Agora pensa comigo. Para e pensa. Usa os raciocínios que Deus te deu, os neurônios que Deus te deu. Nós estamos... Então agora eu estou simulando como no milênio. Nós, os crentes, todos os crentes, os mortos antes da volta de Cristo e os que foram arrebatados com Cristo, todos os crentes estarão no milênio com Deus em Jerusalém. Nós vamos morar lá. A Bíblia chama de Arraial dos Santos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Nós estaremos no Arraial dos Santos. Então, essas famílias que sobem, não somos nós. Nós não vamos subir, nós já estaremos lá. Então isso mostra que eles terão filhos. Eles terão filhos. Os ímpios que restaram terão filhos. Qual é a prova que eu tenho disso? Que são os ímpios. Vamos lá, Apocalipse 20. Quando acabarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Essas nações que estão nos 4 cantos da terra não somos nós. Nós não somos essas nações que estão nos 4 cantos da terra. Nós somos o Arraial dos Santos. As nações que estão no 4 cantos da terra são as famílias dos ímpios que restaram do Armagedon. Beleza? E aí, por que fala que são como a areia do mar? Porque, gente, 1000 anos. Tendo filho adoidado, não tem morte, não tem pecado, não tem doença, tem comida para todo mundo, tem plantação, tem animais, tem tudo. Vai multiplicando, cada família tem 20 filhos, 30 filhos, 40 filhos, é uma loucura, população explode. Tanto que ele vira e fala aqui, que o número é como a areia do mar, e para as juntar em batalha. E elas subirão sobre a largura da terra, a largura é uma figura de toda a terra, né? E cercarão, olha aqui, o Arraial dos Santos, aonde a gente está. Então nós não teremos filhos, porque nós estamos em corpo glorioso. Mas eles não, então eles têm filhos. Só que aí Deus desce fogo e destrói todos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então a pergunta que todo mundo me faz, mas não tem resposta. Será que é possível esse ímpio se converter? Não sei.
Será que é possível os filhos dos ímpios se converterem e aí eles automaticamente recebem um corpo glorioso? Não sei. A Bíblia não diz e eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu creio que não. Porque eu creio que é como se fosse a chance já foi dada no arrebatamento, né? Então, mas não sei. Não sei, porque essas crianças vão nascer depois, né? Eu não sei. Fica a dúvida, infelizmente, não tenho todas as respostas. Gostaria de ter, mas não tenho. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a natureza, a própria natureza, está desesperada pela volta de Cristo. A natureza está cansada de morrer, os animais estão cansados, os animais são perseguidos, são quase extintos. Então existe um anseio da natureza pela volta de Cristo. Porque a volta de Cristo livra a própria natureza do pecado que ela foi sujeita por causa de Adão. Então é interessante que a natureza ela tem uma participação muito preciosa no reino de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 1. Olha que interessante esse texto. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Do céu, preste atenção nesse texto, tá? Preste atenção nesse texto. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Ele está falando aqui principalmente dos falsos crentes. Detém a verdade e injustiça. Ele não está falando de gente ignorante. Ele está falando de quem sabe a verdade e está agindo com injustiça. Vou dar um exemplo para você de algo que me deixou escandalizado. Escandalizado. Tem um movimento evangélico chamado Gideões, que acontece em Balneário Camboriú uma vez por ano. É monstruoso. Só vai gente famosinha, só os popstars do meio gospel. Vão lá. Há acusações, eu não sei se é verdade, tá? Eu não sei. Ouvi dizer, mas não estou acusando, porque não tenho provas. Mas ouvi dizer que muitas pessoas que vão lá pagam para ir lá, para pregar. Eles pagam para pregar, por quê? Porque eles têm a chance de aparecer. Quem vai nos Gideões se torna mundialmente conhecido, entendeu? Então eu tenho uma disputa muito grande para aparecer lá. Mas, como eu disse, eu não tenho prova nenhuma disso. Isso me disseram, eu não sei se é verdade. Mas também não duvido que seja, entendeu? Então eu não sei, fico na dúvida. Agora, o que eu vi? Um post do pastor Anderson Silva que me deu ira. Fiquei irado. O pastor Anderson Silva disse que comerciantes de Balneário Camboriú disseram que a venda de camisinha na época dos Gideões supera em muito o número da venda de camisinhas na época do carnaval. Sério? Você acredita nisso? Então nós temos aqui 3 possibilidades. Primeiro, que na época dos Gideões, muitos casais vão assistir e esses casais não querem ter filhos e compram camisinhas. Seria bom se fosse isso, mas duvido um pouco. Segunda opção, muitos jovens ou velhos se conhecem na época dos Gideões, é como se fosse ali, né? Como é que fala? Um evento de encontro gospel. E aí eles se conhecem e se comem. Por isso a venda de camisinhas. Pode ser o 1 ou pode ser o 2. Ou pode ser o 3. Que coincidentemente na época que tem o evento dos Gideões acaba tendo também um aumento absurdo no turismo na cidade naquela época. E são os turistas que compram a camisinha. Duvido muito no 1 e duvido muito do 3. Creio que é o 2. Infelizmente não são casais que compram camisinha. Infelizmente não é o turismo que aumenta. Creio que são jovens e velhos, patifes, que vivem uma vida impura dizendo que são puros. Tá? Eu vou falar sobre isso melhor em outro vídeo sobre santidade. Tá? Mas eu não sei vocês, mas eu acho isso assustador. Eu acho isso assustador. O Igor está dizendo, pelo menos eles se protegem. Pois é, meu filho, pode se proteger da gravidez ou da AIDS, mas não se protege da condenação do inferno. Tá? Né? Eu acho que não é tanta vantagem você evitar uma gravidez e deixar de entrar na glória por causa de fornicação, não é verdade? Mas enfim, vamos deixar isso para outro dia. A não ser que esses dados que os comerciantes deram pro pastor Anderson Silva seja mentira. Aí eu não sei, né? Mas não duvido. Sabe? Conhecendo as igrejas evangélicas do jeito que eu conheço hoje, não duvido. Eu sei, Igor, que você foi irônico. Eu estou te provocando também. Vamos lá. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque olha aqui,
Vamos lá. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus se manifesta de alguma forma na sua criação. Preste atenção aqui. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, ou seja, que desde Adão, quais coisas invisíveis? Seu eterno poder e a sua divindade se entendem. Rasguei. Se entendem e claramente se veem nas coisas criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. O que Paulo quis dizer aqui? Paulo é muito poético. Ele escreve com uma cultura muito grega, muito romantizada. Então fica mais difícil de entender. Diferente de Pedro. Pedro é mais direto. É só estilo de escrita. Deus usa cada um no seu estilo. Tá? Por isso que se você é mais do Pentecostes, gire no manto, não tem problema. Se você é mais tradicional, não gire no manto, não tem problema. Deus vai te usar do seu jeito. Mas conheça a Bíblia. Crente que não conhece a Bíblia é emocionaloide. Você é levado pelo emocional. Não seja. Culto, de acordo com Romanos 12, é racional. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar que eu fico divagando muito. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, que o seu poder e a sua divindade são manifestados na natureza. A própria natureza manifesta que Deus existe. A própria natureza é uma prova de que Deus existe. Então nós caímos num problema aqui. Porque nós temos esse texto de Romanos 3, esse texto 3, muito conhecido, que diz aqui, verso 10, Romanos 3, 10. Não há um justo sequer. Não há nenhum. Não há quem entenda a Deus e não há quem o busque. Quando Paulo fala um negócio desse, em Romanos 3, parece que ele está contradizendo Romanos 1. Porque no Romanos 1 ele fala que Deus se manifesta pela criação. Mas em Romanos 3 ele diz que ninguém consegue buscar a Deus. Como que eu encaixo essas duas afirmações para que uma não contradiga a outra? O que Paulo está dizendo é que é impossível para o homem, naturalmente, parar e pensar: nossa, estou sentindo que há um Criador. E estou sentindo que esse Criador enviou o seu filho para morrer por mim. Isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. É necessário uma revelação da parte de Deus para que o nosso coração fique desejoso. E aí, depois que o coração se torna desejoso, aí Deus se revela cada vez mais. Então a revelação de Deus ela é progressiva. Uma pessoa que acabou de entrar na igreja, ela conhece de Deus isso. Uma pessoa que está há 10 anos na igreja, ela já conhece isso. Então, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então se espera que a pessoa que acabou de entrar na igreja não tenha os mesmos frutos de uma pessoa igual. Por exemplo, eu tenho 31 anos de idade, eu praticamente nasci na igreja. Praticamente, eu quase que eu fui parido na EBD, quase. Eu nasci já sentadinho, pintando carneirinho e colando algodãozinho no carneirinho, quase. Então é lógico que eu sou muito mais cobrado do que, por exemplo, a Eli, por exemplo. A Eli, né, tem 6, 7 anos de crente. Então eu tenho... Quanto tempo você tem de crente, Eli? 10 anos? Então, ela tem 10 anos de crente. Eu tenho 30 anos de igreja. 30 anos. Lógico, é impossível uma criança ter entendimento, lógico, mas eu tô falando que já faz 30 anos que eu tô nessa cultura, nesse ambiente. Então, assim, a revelação é progressiva. Quanto mais tempo você caminha com Deus, mais tempo Deus se revela para você. Mas tudo começa lá num coraçãozinho desejoso. E para que esse coração se torne desejoso, é necessário uma manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus pode ser através Nossa, hoje está acontecendo de tudo. Até caiu aqui, voltou. E essa manifestação pode ser até através da natureza. Quem diz isso é Jesus em Lucas capítulo 19. Porque eu sempre entendia que era impossível alguém crer sem que alguém pregasse o evangelho. Porque Romanos 10 fala isso. Como crerão se não há quem pregue? Mas espera aí, nós estamos falando de crer na doutrina, mas não crer em Deus. Crer em Deus, a própria natureza já serve como pregação de que Deus existe. Porque se um cara para e olha para a natureza, gente, é impossível. Eu já tentei muito crer no Big Bang. Para se crer que a explosão gerou a ordem que nós temos hoje, precisa-se de mais fé do que para crer que Deus criou todas as coisas. É muito mais plausível que Deus tenha criado do que uma explosão tenha dado origem à ordem cósmica que existe no universo. Uma mulher, por exemplo, engravidar e ter um filho e o bebê nascer de dentro dela, isso ser fruto de uma explosão
cósmica, gente, isso é para forçar demais. Tem que ter mais fé para crer nisso do que para crer em Deus. Eu vejo dessa forma. Mas olha só que interessante que Jesus diz em Lucas capítulo 19. Quando ele está entrando na cidade, as pessoas começam a dizer assim: tá caindo, gente, o Face? Que estranho. Porque pra mim aqui tá normal. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Jesus ele está em Jerusalém e as pessoas estão passando e dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então disseram entre as multidões os fariseus: mestre, repreenda os teus discípulos. E ele disse aos fariseus: por quê? Vou responder meus discípulos, vou mandar eles calar a boca. E digo a vocês, olha aqui: se os meus discípulos se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Então ele está dizendo assim para os fariseus: fariseus, se não houver quem prega, as pedras vão clamar. Eu creio que Jesus disse isso aqui de forma literal. Dani, você está dizendo que uma pedra pode clamar? Se for necessário Deus usar a natureza para pregar o evangelho e ele quiser, é perfeitamente possível. Gente, ele não usou a mula para falar com Balaão? Então não enche a minha paciência, é perfeitamente possível. Eu quero contar para vocês uma teoria, tá? Teoria chamada o fator Melquisedeque. Vou contar para vocês. A Bíblia mostra, no livro de Gênesis, uma personagem misteriosíssima. O nome dela é Melquisedeque. Melquisedeque, ele surge com Abraão. Aliás, ele surge, a Bíblia fala dele, né? Quando fala de Abraão. A Bíblia diz que Abraão subiu para levar dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque, ele é rei de Salém. Salém, em hebraico, é shalom, é paz. Então você vai ver que Jerusalém é a cidade de paz. Melquisedeque, então, ele já era o rei de Jerusalém antes de Jerusalém existir. Rei de Jerusalém, o rei da cidade santa. A Bíblia diz de Melquisedeque que ele não tem pai e nem mãe, e ele não tem início. Melquisedeque é, obviamente, uma figura de Jesus, é uma teofania. Melquisedeque é Jesus no Velho Testamento. Eu creio profundamente nisso. Tanto que Hebreus capítulo 7 vai falar sobre isso, questão do sacerdócio, velha aliança, nova aliança, mas eu não quero falar disso hoje. Que isso envolve o porquê que eu não guardo o sábado. Porque guardar sábado é sacerdócio levítico, sacerdócio de Moisés. E nós estamos sob o sacerdócio de Levi, Melquisedeque. Jesus não manda guardar sábado. Jesus manda você guardar todos os seus dias. Você guarda todos os seus dias. Mas esse é um assunto para outro dia, tá? Então, Melquisedeque, ele aparece e a Bíblia diz que ele era, presta atenção nisso, ele diz que Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo. Mas, gente, como que Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo se não existia sacerdote, tá? Se não existia pregação do Evangelho, se não existia manifestação de quem Deus era, tanto que Deus olha para a terra e escolhe Abraão para começar em Abraão um processo. Como que Melquisedeque, ele já era sacerdote do Altíssimo antes de ter pregação do Evangelho? Vocês estão entendendo? Então o Melquisedeque é uma teofania, é uma manifestação do poder de Deus em algum lugar inóspito, em algum lugar isolado, em algum lugar onde não chegou um missionário, por exemplo. Então a gente questiona assim: meu Deus, e o esquimó do Polo Norte? Se ninguém for pregar para esse cara, as pedras clamarão para esse cara. Do mesmo jeito que Deus se manifestou como Melquisedeque, ele pode se manifestar. Quem teve essa ideia que eu estou te falando, quem teve essa teoria, foi um cara chamado Don Richardson. Um europeu de muitos anos atrás, eu agora me esqueci os dados sobre ele. Mas o que acontece? Ele teve essa teoria, ele falou: meu Deus, será que existem outros fatores Melquisedeques? Será que existem outros exemplos de manifestação do caráter de Deus, seja pela natureza, ou seja de alguma forma sobrenatural, através de um sonho, através de uma visão, através de uma soberania? Porque do mesmo jeito que ele escolheu Abraão, Deus escolheu Abraão, ele pode escolher o outro também. Ele pode escolher se manifestar através de alguém, sem que necessariamente haja pregação do evangelho. Então, cara, preste atenção então. Esse Don Richardson, o fator Melquisedeque, ele está incluso aonde?
Será que houveram outras manifestações de Jesus em lugares inóspitos? Porque veja bem, o Evangelho, a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, que Jesus Cristo voltaria quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Jesus não disse que ele voltaria quando o Evangelho fosse pregado a todas as pessoas. Ele não diz pessoas, ele diz nações. Então Deus respeita essa ideia de nações. Porque ele fala sobre as nações que vieram contra Jerusalém. Ele fala que o Evangelho será pregado em todas as nações. Então você vai ver que a manifestação do fator Melquisedeque pode acontecer em lugares inóspitos aonde nenhum ser humano foi pregar. E esse Don Richardson começou a buscar ao redor do mundo e ele escreveu um livro chamado O Fator Melquisedeque. Leiam. Esse livro é de chorar, que ele mostra manifestações de Deus em lugares inóspitos, inesperados, por uma pura soberania da parte de Deus, onde não existia quem pregasse e as pedras clamariam. Vou contar uma história para vocês sobre o fator Melquisedeque. Uma história só. Presta atenção aqui. Atos 17, no livro de Atos 17, olha que incrível. Gente, essa aqui, essa história é para você curtir esse vídeo, compartilhar e marcar alguém. Porque olha, já é o 5º, 6º vídeo que você assiste meu, você não se inscreve no canal do YouTube, você não curte, você não compartilha, você só fica absorvendo. Pelo amor de Deus, vamos em família aí, um ajuda o outro. Olha aqui. Estando Paulo no meio do Areópago, isso é uma praça em Roma, desculpa, é uma praça em Atena, onde as pessoas ficavam fofocando da vida. Paulo, estando no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, vejo que são supersticiosos, outras traduções dizem religiosos, porque passando eu pelos vossos santuários, achei um altar, aonde estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é esse que vocês honram sem conhecer. É esse que eu vos anuncio. Gente, este altar do Deus desconhecido, Paulo chega em Atenas, isso é história, isso é real, isso aconteceu. Ele chega em Atenas e ele vê esse altar, e nesse altar estava escrito: altar ao Deus desconhecido. Os atenienses são gregos. E os gregos têm a cultura helenística. E na cultura helenística eles são politeístas. Eles creem em Zeus, Atenas, Hermes, Eros, em Apolo, em Poseidon, em Hades. Essas coisas todas. Eles creem nos deuses gregos. Okay? No panteão dos deuses gregos. E aí o que eles estavam fazendo? Eles tinham altares para todo mundo. Altar de Atena, altar de Afrodite, o altar de Hermes. E estava lá. E no meio desses altares tinha um altar chamado altar do Deus desconhecido. Então Paulo, quando ele chega, ele olha aquele altar, e Paulo é muito inteligente, porque ele conhece a história, porque ele cita um cara chamado Epimênides. Quando ele vai falar do povo de Creta, ele diz que os cretas eram preguiçosos. Eu não vou lembrar em qual livro que ele fala, acho que é de Colossenses. Paulo fala dos cretenses. Eu acho que é em Colossenses. Não, desculpa, Tito capítulo 1, ele fala de Epimênides. Quem é Epimênides? Epimênides é um cara que existiu 600 anos antes de Cristo, e ele foi o responsável pela construção do altar do Deus desconhecido. Então Paulo está citando uma história que Paulo conhecia. É uma história real que eu vou contar para vocês. Quem é Epimênides, o adorador do Deus desconhecido? Presta atenção nessa história. 600 anos antes de Cristo, antes de Cristo vir como homem, né? Porque Cristo é eterno, uma praga caiu sobre a cidade de Atenas e sobre toda aquela região da Grécia. E essa praga estava trazendo mortes, e pessoas ficavam doentes e morriam, e doentes e morriam. Isso é história, tá? Isso não é bíblico, isso é histórico, mas encaixa com o relato bíblico, perfeitamente. Então, nesse momento, os atenienses, como bons gregos e helenísticos que eram, começaram a fazer sacrifícios aos seus deuses. Então eles iam fazer sacrifícios a Zeus, fazer sacrifícios a Poseidon, e sacrifícios a Hades, e sacrifícios a todos os deuses. Estima-se que tinham por volta de 40 mil deuses. 40 mil sacrifícios. E a doença só piorando, e a doença só piorando, e a doença só piorando. Então os prefeitos das cidades, os governadores das cidades, os líderes das cidades se juntaram e disseram: gente, tem mais algum Deus para o qual nós não sacrificamos? E aí vem as adoradoras, as pitorisas. Depois você pesquisa na internet o que é uma pitorisa. Eram as adivinhas, como se fossem as freiras dos deuses gregos, as pitorisas. E eles falaram assim para elas: não tem mais Deus para a gente sacrificar?
Aí uma delas virou e falou assim, olha, nós, deuses conhecidos, não. Mas tem um sacerdote chamado Epimênides, que ele mora sozinho na cidade de Knossos, que fica na ilha de Creta. E esse cara adora um deus desconhecido. Pergunta, quem pregou para Epimênides? Como é que Epimênides conhecia Deus? Como é que Deus se revelava para esse homem? Ninguém sabe. Fator Melquisedeque. Epimênides é buscado. Buscam Epimênides e trazem Epimênides para a cidade. E falam para ele, Epimênides, só falta o Deus que você serve para a gente sacrificar. Como é o nome dele? Ele fala, não sei. Ele é desconhecido. Eu só sei que ele é o criador de todos os outros. E aí eles falam, então o que a gente faz? Ele falou assim, junta, presta atenção, que top, velho. Ele falou assim, junta pra mim, Epimênides pedindo, no alto de uma montanha, um monte de ovelha e deixa elas lá por 3 dias. Para que elas fiquem com muita fome e sede. Não dá comida e não dá água. Então ele colocou as ovelhas dentro de um cercadinho. Sem comida e sem água. Depois de 3 dias ele subiu, a cidade inteira subiu, ninguém estava entendendo nada. Mas Deus era com aquele homem. E aí o Epimênides falou assim, gente, eu tenho 3 suposições. Presta atenção como filosofia é top. Primeira suposição de Epimênides. Existe um Deus para o qual nenhum sacrifício foi feito. Ou para quem, né? Porque Deus é uma pessoa. Para quem nenhum sacrifício foi feito. Primeira suposição. Todo mundo. Pode ser. É verdade. Segunda suposição de Epimênides. Esse Deus é bom para ouvir, para se importar com a nossa necessidade, e ele é poderoso para resolver o nosso problema. Então, primeira suposição, ele existe. E segunda suposição, ele é bom para se importar conosco e ele é poderoso para poder dar um jeito. Porque não adianta nada ele ser bom e se importar, mas não ter poder para curar. Então não adiantaria nada. Todo mundo concorda. Terceiro, ele além de existir, ser bom e ser poderoso, ele também tem misericórdia. E ele vai nos perdoar porque nós nunca o adoramos. Nós vamos agora confessar diante dele, essa era a teoria de Epimênides, que nós não o adoramos porque não o conhecíamos. E se ele for bom, poderoso, misericordioso e amoroso, ele vai entender que nós não o adorávamos por ignorância. Mas ele vai nos ouvir, resolver o nosso problema e aí a gente passa a adorá-lo. Todo mundo adorou a suposição de Epimênides. E aí Epimênides ora assim, Deus desconhecido, se o Senhor existe, se o Senhor é bom, se o Senhor é poderoso, se o Senhor é misericordioso e se o Senhor é amoroso, o Senhor nos perdoe, não sabíamos que você existia. Mas se você quer que nós o adoremos, quero te pedir que essas ovelhas, elas serão soltas do cercado. Gente, 3 dias sem comer e beber, as ovelhas. E elas não vão parar para comer e nem beber. Aonde elas se assentarem, se elas se assentarem todas juntas, nós sacrificaremos as ovelhas e levantaremos um altar para o Senhor. Gente, ele abriu a porteira, depois que ele orou alto, a cidade inteira prestando atenção. As ovelhas saíram, passaram pelo meio do rio, não beberam água, 3 dias sem beber. Passaram pelo meio da relva verdinha, não comeram. Todas elas foram para a praia. A praia era o único lugar de Atenas que não tinha nenhum ídolo. No meio da cidade, no meio do campo, era cheio de postes ídolos. Elas foram na praia, no único lugar que não tinha um ídolo. Deus mostrando que ele não se mistura. Deus ele é único, ele não aceita dividir a glória dele. E todas as ovelhas se assentaram juntinhas no mesmo lugar. E ali naquele lugar elas foram sacrificadas, um altar foi levantado, altar ao Deus desconhecido. E não morreu mais ninguém daquela praga em Atenas. Então essa teoria do fator Melquisedeque, ela mostra que Deus ele é poderoso para se revelar, inclusive através da natureza, para salvar inclusive índios e esquimós que estão perdidos em lugares remotos aonde nunca o ser humano vai chegar. O livro do fator Melquisedeque é um livro que eu indico com força para você ler, porque ele mostra centenas acho que é exagero meu, mas dezenas dessas histórias. Eu ainda não terminei de ler porque são muitas histórias. E cada uma que eu li eu ficava louco para querer gravar um vídeo sobre, para falar para vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês? Qual é então o final dessa teoria? É que Deus sempre se revelará para o ser humano. Independente da cultura onde ele nasceu, independente da condição social, cor de pele, conhecimento, sabedoria, capacidade intelectual, Deus vai se revelar de alguma forma.
Porque a salvação, não existe um nível de revelação para ser salvo. Eu conheço pessoas que foram salvas com um beijo no rosto. Eu conheço pessoas que eu precisei ficar um mês explicando a Bíblia para aquela pessoa vir a crer. Então não é uma questão de intensidade, é uma questão de Deus saber quando se revelar para cada uma. Quanto se revela. E aí o ser humano, ele rejeita ou não. Eu creio que a graça ela é irresistível. Tem gente que crê na graça irresistível. Tudo bem. Isso aí é cada um com o seu ramo doutrinário. Mas eu creio que é possível sim. Então o cara resistir. Então vou imaginar uma cena. Viajante, tá? Viajante. Um índio, lá no meio de uma floresta em Uganda, lá na região tropical da África, ele sentado lá, ele com o linguajar dele, o dialeto africano dele, e ele, vai que ele é daqueles que coloca, né, aquele pires no beiço assim, ele tá lá e ele pensa, será que existe algum outro Deus diferente do meu? Será que existe um maior? Porque olha essa criação, olha esse mundo, olha que lindo o céu. Pô. Eu creio que Deus dá um jeito de se revelar para esse cara e ele será salvo pela revelação que ele teve. Não sei como, não tenho como dar mais detalhes, isso é uma teoria, tá? Isso é um entendimento, isso é um pensamento que Deus me deu, que Deus pode falar com esse cara em sonho. Gente, que pena, o Instagram tá acabando. Ah, que pena, gente. Mas também já tá meio que terminado. Eu conheço uma história, eu conheço essa história, isso é verdade. Eu estava lá, São Sebastião do Rio Verde, uma cidade no sul de Minas Gerais. Minha igreja aqui de Taubaté foi para lá fazer evangelismo, uma cidade com 2.000 pessoas. Em meia hora demos a volta na cidade toda, falamos com todas as pessoas. O que fizeram? Foram para os sítios, uma cidade bem rural, foram para os sítios pregar o evangelho. Chegava na fazenda, chamava o dono, falava de Jesus. Chegava na fazenda, chegaram numa fazenda. Eu já não estava ali pessoalmente, mas eu estava com o povo da igreja que foi, né? Chegaram na casa de um cara cego, não enxergava, analfabeto. Essa história é real, não é uma história que me contaram, eu estava lá. Chamaram esse cara cego e analfabeto e começaram a falar de Jesus para ele. Quando ele começou a ouvir, ele falou, vocês estão falando de Jesus? E começou a falar tudo sobre Jesus. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar. Só que eu não tô nem aí se você não acreditar, porque eu sei que é verdade, porque eu estive com o povo de lá. Quando ele começou a falar de Jesus, um dos pastores da igreja, o Sandro da Cláudia, ele virou e falou assim, cara, quem contou isso pra você? Você leu? Ele falou, não, eu sou analfabeto, sou cego, como é que eu vou ler? Louco. Mas toda vez que eu deito pra dormir, nos meus sonhos vem um homem e fala tudo isso pra mim que eu falei pra vocês. Como é que eu vou explicar isso? Como é que a ciência vai explicar isso? Como é que a lógica vai explicar isso? Como é que a razão vai explicar isso? Como é que eu vou provar isso? Simplesmente creio que o amor de Deus se manifestou. Esse homem é um exemplo do fator Melquisedeque. Ele é um exemplo da manifestação sobrenatural de Deus na vida daqueles que não têm oportunidade de ouvir o evangelho. Se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. Então, a própria natureza serve de testemunho de quem Deus é. E Deus ele irá se revelar e salvar cada um dos escolhidos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Esse era o ao vivo de hoje. Espero que tenha somado alguma coisa na sua vida. A Eli disse que se alguém está sentindo no coração agora desejo de se voltar a Deus, eu quero orar com você agora, tá? A Aline perguntou, Dani, você tem medo de não subir? Nenhum. 0 para -1 até. Porque quem me prometeu que eu estarei lá é fiel para cumprir. A garantia que eu tenho é a do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo em mim, ele é o penhor da minha salvação. Cristo em mim, a esperança da glória. Colossenses 1, muito bem, ele citou. Cristo em nós, a esperança da glória. Se você que está aí me assistindo, se você quer fazer uma aliança com Deus hoje, se você quer fazer uma aliança com Deus, se você quer ser instrumento de Deus nessa terra,
Se você quer ter os seus pecados perdoados, e se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, ora junto comigo agora. Tá? Eu vou orar para que você comece hoje a sua caminhada com Deus. Feche seus olhinhos aí e vai concordando comigo e vai recebendo tudo junto, tá bom? Senhor Jesus, ô Pai querido, eu quero te clamar agora, Senhor, para que cada um dos que estão agora assistindo esse ao vivo e que não tem certeza da própria salvação, Pai, que eles entendam que não é pelo que nós fizemos, mas é pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos resgatou. O Senhor está esticando a sua mão agora para resgatar e salvar. Senhor, o Senhor quer hoje perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas iniquidades, apagar as nossas transgressões e começar em nós um processo de cura e transformação a partir de hoje, Pai. Senhor, se existe alguém aqui, o Senhor conhece cada coração, o Senhor é poderoso para se revelar em cada um dos corações, assim como o Senhor se revelou naquele dia, há 2.600 anos atrás, na vida de Epimênides, um desconhecido nosso, mas muito conhecido seu. O Senhor se revelou lá no coraçãozinho dele. Pai, que o Senhor se revele hoje no coração desse que ainda não te conhece, para que nós possamos, Pai, ganhar mais um irmão para a glória, e o Senhor vai ter mais um filho para te alegrar durante toda a eternidade. Se você quer aceitar Jesus agora, se você quer receber Jesus agora, você repete junto comigo, tá bom? Repete junto comigo. Eu vou falar Dani, você fala o seu nome, tá? Eu, Daniel, recebo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso os meus pecados e clamo a Deus misericórdia. Me arrependo de toda desobediência, de toda maldição, de todo trauma, de toda maldade, de todo pecado e de toda brecha que eu tenha dado a Satanás na minha vida. Recebo o Espírito Santo de Deus para habitar em mim e para me transformar cada dia mais. E eu creio que hoje mesmo o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quem quiser, como eu disse, receber as crônicas, ou fazer alguma pergunta, ou participar dessa obra, para que essa obra não pare. Eu creio que é do coração de Deus essa obra. Eu creio, porque eu e Elinéia fazemos com todo o zelo do mundo. Lá no finalzinho das crônicas, lá tem um quadradinho com os dados. Você pode abençoar. Só me avisa, por favor. Eu faço questão de orar por você. Bom? Beijo, gente. Amo vocês. Até o próximo ao vivo.